pessoas. A emoção que mais me move nesse TED é a tristeza. Porque é complicado falar sobre isso. É bem complicado. Esse é o primeiro TED que eu vou fazer sobre alimentação. E o tema deste TED sobre alimentação é vegetarianismo e veganismo. Eu comecei já de cara com a imagem de Jesus, porque é o que me motiva. O maior mandamento é de amor ao próximo. E a gente sabe que o próximo se estende a todas as criaturas. E também é meio que me motiva a falar mesmo sabendo que é um tema difícil, que é um tema pesado, que é um tema dolorido. Mas eu tentei reduzir ao máximo isso. A primeira coisa, eu quero que todos vocês observem essa imagem e se imaginem como se estivessem nesses tempos de escravidão aqui no nosso Brasil, observando isso com a mente que vocês têm hoje. O que vocês sentem, o que vocês pensariam. E talvez depois de um tempo vendo isso, vocês se sentissem motivados a conversar com alguém. E chegasse para alguma pessoa e falasse, olha, esse negócio de escravidão, não sei se está certo não. Essa galera aí é gente também. Negros também são humanos. Não, isso é tudo animal, isso foi feito para nos servir. Eles foram feitos para isso. Eles trabalham enquanto a gente faz as coisas que o ser humano tem que fazer. E aí você poderia se sentir bem decepcionado com esse diálogo, mas em algum momento vocês poderiam encontrar pessoas que pensam de forma parecida, que falassem, olha, eu também acho difícil isso. E nessas circunstâncias, estando com pessoas com a mente mais aberta, vocês poderiam se sentir inspirados a falar a respeito de todos os sofrimentos que circundam esse tema. Poderiam falar de todas as torturas que vocês já viram, de todas essas situações difíceis que vocês viveram observando os escravos, por saber que são pessoas com a mente, com o coração mais aberto. E é isso que me move. Quero que vejam mais ou menos dessa forma. Por quê? Eu sempre achei violento falar sobre a violência relacionada com alimentação onívora, né? Quando a gente come carne. Sempre achei violento isso. A maior parte dos documentários mostram cenas terríveis. E é basicamente isso que é feito, 80% do documentário. Mostrar o tanto que é violento, o tanto que é desumano o que nós fazemos com os animais. E eu não quero me prolongar nisso, mas eu sinto que eu preciso falar a respeito, porque eu me sinto aqui falando com pessoas dessa mente, desse coração aberto, muitas das quais já estão nesse movimento de vegetarianismo, veganismo, como uma forma de... isso existe. E às vezes a gente precisa falar a respeito, por mais difícil que seja. Então, a princípio, quem sou eu para falar sobre isso, né? Eu acho importante. Ninguém é especial. Estou na mesma história que vocês, na mesma cultura, no mesmo tempo histórico. Vivi com uma família que faz churrasco desde que eu sou pequeno. Eu era a pessoa que ficava do lado do churrasqueiro esperando cortar a carne e pegando e cortar a vaca, estava do lado, sabe? Comia igual pipoca. Com as mesmas limitações, com as mesmas. E também uma pessoa que está nesse longo processo de educação alimentar. Então não falo isso de cima de forma alguma. E educação moral, que tem tudo a ver. São inseparáveis essas coisas. Então falo horizontalmente. Quero que vocês sintam dessa forma. Achei legal essa parte. Uma frase de Arthur Schopenhauer, filósofo. Ele fala que toda a verdade passa por 3 estágios. Ridicularização é o primeiro. Rejeitar com violência é o segundo. E aceitar é o terceiro, como se sempre fosse daquele jeito.
Então, aí temos os ismos, né, os famosos ismos. Acho que eu coloquei aqui o primeiro com a definição que é bem próximo do que a gente entende, racismo. O que é o racismo? Poderíamos dizer que é um preconceito ou atitude tendenciosa em favor dos interesses dos membros de sua própria etnia. Eu sou branco, logo eu tenho mais direitos, mais concessões do que o negro, ou o inverso, ou com o índio, ou com o que quer que seja. Mas um termo que poucas pessoas conhecem, bom, nós temos o sexismo atualmente, né, que estamos vivendo bastante, um movimento feminista, que visa a igualdade dos sexos, dos gêneros, e não colocar o feminino no lugar do masculino ou do povo, que é justamente desfazer esse preconceito, essa atitude tendenciosa com relação a sexo. E nós temos o especismo, que é um termo pouco menos conhecido, que é exatamente a mesma coisa, todos esses ismos, com relação à espécie. Então é uma atitude preconceituosa, tendenciosa em favor dos interesses de sua própria espécie. Exemplo, os animais estão aqui para nos servir. No seu comportamento para com os animais, todos os homens são nazistas. A presunção para com a qual o homem pode fazer o que quiser com as outras espécies exemplifica as teorias racistas mais extremas. Um vencedor do Nobel, Isaac Singer. E aí eu pergunto para vocês, e se hoje nós tivéssemos que matar a nossa própria comida? Como seria nós pegarmos a nossa própria galinhazinha, porquinho, vaquinha, mesmo o peixe, a pesca? Fica um pouco diferente. Algumas pessoas poderiam não conseguir. Ok. E se os matadouros tivessem paredes de vidro e ficassem no centro da cidade? Imagine você andando ali no centro de Uberlândia, quando de repente está passando do lado de um matadouro com a parede de vidro, e você está vendo aquela cena dos porquinhos de cabeça para baixo, pendurados em ganchos, sangrando, muito sangue. De onde vem nossa comida? É uma questão extremamente relevante para qualquer um que se coloca num caminho sincero de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de reforma íntima. Por quê? Meu corpo é construído do que eu como. Eu nasci, eu era desse tamanho. E eu estou do tamanho que eu estou hoje porque eu comi coisas que se tornaram o meu corpo. Às vezes essa frase de você é o que você come vai ficando um pouco batida, mas é muito verdade isso. A minha mão agora é feita de plantas e animais e coisas que eu comi e que formaram a minha mão. E se eu sou formado pelo que eu como, qual cimento, quais são os tijolos que eu tenho usado? Quem de nós construiria a nossa própria casa com tijolos tirados de túmulos? Quem de nós construiria a nossa casa com cimento que foi umedecido a sangue? Agora é a parte que eu vou puxar o band-aid com mais força e depois vai dar uma relaxada. Então, extrema violência velada. Aí são uns números relevantes. Tirei do maior portal vegano do Brasil. 70 bilhões de animais terrestres são mortos anualmente para o consumo humano. 10 vezes a população de humanos na Terra em um ano. 181 é o número de animais mortos pela pecuária brasileira em apenas um segundo. 181. Um segundo. 24 horas por dia. E aí uma parte mais de saúde e ecologia, 70% das doenças modernas são de origem animal. Grande parte delas ligadas à pecuária. Por exemplo, gripe suína, gripe do frango, esses nomes são familiares, vieram justamente desse contexto.
18% das emissões mundiais de gases do efeito estufa são causadas pela pecuária. Isso é mais que todos os carros do mundo. Aquela parte mais dolorida do band-aid agora. Bovinos são marcados a fogo quando são filhotes. Isso é alguém pegando ferro, esquentando no fogo até ficar vermelho e fazendo tss. Muitos deles na cara, quando filhotes, sem anestesia. Chifres de vacas, bois, etc., bicos de frangos e outras aves, orelhas, dentes e rabos de porco são cortados sem anestésico e são lugares cheios de terminações nervosas. Então é o equivalente a cortarem o nosso dedo sem anestésico e também sem tratamento posterior. Todos, inclusive na indústria de ovos, porque as galinhas não podem picar os próprios ovos. Castrações sem anestésico, transportes superlotados em condições terríveis, e aí eu lembro Auschwitz, aquela cena dos judeus dentro dos trens, extremamente apertados, eles não tinham espaço nem para sentar, viajando 3 dias, uns em cima dos outros, com suas próprias fezes, urina, etc. Comum o transporte desses animais para lá e para cá em condições assim. Não é incomum que a pistola de abate humanitária, a famosa pistola de abate, não mate instantaneamente. Inclusive, eu chamo a atenção para abate humanitário, que são palavras que não combinam. É até interessante a gente ter criado o termo abate, porque dói um pouco mais a gente falar em assassinato humanitário. Mas é a mesma coisa, é a morte do animal. Cortar a garganta é o método mais barato. E para os porcos, ainda depois da pistola e depois de cortar a garganta, muitos ainda estão vivos. Eles são submergidos em tanques com água fervendo, tanto para afogá-los, terminar de matar, quanto para tirar os pelos. Isso não é especial de nenhum lugar, isso é prática comum de matador. Na indústria do leite, e essa é recente que eu descobri isso e me dói de pensar nisso, porque o caminho que eu fui aprendendo a me libertar do leite foi orgânico. Eu comecei a passar mal de tomar leite, passar muito mal. Eu comecei a ter coisas estranhas relacionadas a isso. Na indústria do leite, as vacas são estupradas, porque a inseminação é artificial, eles colocam o braço dentro da vagina da vaca. E elas são estupradas incessantemente, porque elas precisam permanecer grávidas para permanecer dando leite. Quando os seus filhotes nascem, eles são tirados imediatamente, porque eles não podem beber o leite da mãe deles. É pra gente, não é para os filhotes delas. Elas sofrem feridas terríveis nesse processo de trabalho incessante de tirar leite. Né? Imagine alguém apertando as suas tetas numa máquina ali, incessantemente o tempo todo. E esse processo é tão desgastante, é tão violento, que numa média de 20 anos que elas podem viver, elas vivem 4. É 5 vezes menos tempo que elas poderiam viver nesse incessante de tirar o leite. E elas caem de exaustão. Elas realmente caem e não levantam mais do estado que elas foram levadas. Em seguida, elas são levadas para a indústria do abate. E elas viram hambúrguer, etc. Então é como se fosse toda a indústria do abate mais um adendo do leite e todos os seus derivados. Na indústria de ovos, está acabando, estou quase arrancando o band-aid, eu juro. Na indústria de ovos, ao corte dos bicos, escravidão nas piores condições, em que as aves nascem e morrem em lugares fechados, muitas sem nunca ver a luz do sol, em lugares extremamente apertados que elas não têm espaço para abrir as asas. E um detalhe que eu não coloquei aqui é que quando chega um momento que a ave começa a parar de pôr ovos porque ela já não está dando conta, porque é um processo difícil também, e que consome o cálcio dos ossos dela, porque a casca do ovo é puro cálcio, eles colocam elas num regime de abstenção de água e comida durante uns 3 dias,
Porque nesse estado de estresse ela começa a pôr ovo sem parar. É como se fosse vamos tirar a última gota agora que tem, e aí depois abate. Na indústria do mel, eu sempre pensei, gente, mas por que todo alimento de origem animal? Eu coloquei só como exemplo. A indústria do mel é uma escravidão terrível, porque as abelhas constroem a colmeia para elas. Elas fazem mel para elas. Quando a gente vai e tira o mel delas e come o mel, é como se elas ficassem o ano inteiro construindo um prédio, a gente vai lá, desfaz tudo para nossa luz e elas têm que começar o trabalho de novo. Então é um tipo de escravidão assim que é terrível mesmo. E aí é só essa pergunta embaixo porque me dói muito falar sobre isso. Há algum meio humano de se falar sobre o tema sem mencionar isso? Se eu fosse agora começar o assunto e passar apenas nas questões de saúde, nos argumentos sobre como o corpo lida bem só com alimento vegetal e tudo mais, será que eu não estaria ignorando a maior parte disso? O argumento mais forte que existe por trás disso? Que quando a gente come, nós somos cúmplices de uma indústria de violência sem precedentes. E a gente não tem noção do tamanho disso. É a gente financiando diariamente as piores coisas que o homem pode fazer. Tem como falar de vegetarianismo e veganismo sem falar disso? Eu pergunto de verdade, eu gostaria que alguém me desse uma resposta depois, porque é horrível ter que falar sobre isso. Fim do band-aid, retirado. Então, falar um pouco sobre saúde. Essa é uma pirâmide alimentar vegana, isso é, sem nada de origem animal, mostrando que é possível termos todos os tipos de nutrientes, vitaminas, etc., por alimentos de origem vegetal. Só assim, uma curiosidade. E aí o Ministério da Saúde ele manda tipo uma cartilha anual do Ministério da Saúde brasileiro falando sobre as descobertas, as pesquisas atuais sobre alimentação. E esse é um trecho que fala sobre vegetarianismo, veganismo e tal. O consumo de carnes de outros alimentos de origem animal não são absolutamente imprescindíveis. Ou seja, nós não precisamos disso de verdade. Ministério da Saúde brasileiro, 2014, 2 anos atrás. Alimentos de origem animal são boas fontes de proteína, da maioria das vitaminas e minerais que necessitamos, mas não contêm fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e teor excessivo de gorduras não saudáveis, características que podem favorecer o risco de obesidade, doenças do coração e outras doenças crônicas. De um documentário excelente, Forks Over Knives, que seria tipo assim, trocar garfos por facas por garfos, trocar facas por garfos. Que ele diz, não conheço outra coisa na medicina que se aproxime dos efeitos de uma dieta vegana. Posso afirmar com confiança que nossas autoridades nacionais, no caso ele fala nos Estados Unidos, estão simplesmente excluindo este conceito alimentar do debate e da discussão para proteger o status quo. Em tese, se todos adotassem uma dieta vegana, de origem vegetal apenas, os custos com a saúde cairiam de 70% a 80%. Isso é incrível, e tudo decorre de conhecer a nutrição, aplicá-la e observar os resultados. E aí, nesse mesmo documentário, eles mostram correlações diretas, pesquisas que foram feitas entre proteínas que estão presentes no leite e o desenvolvimento de câncer. E também outros problemas graves, coisas que dizem respeito ao consumo de alimentos de origem animal. Mas o do leite é especialmente interessante porque a pesquisa era assim, eles colocavam lá no grupo controle, no grupo que recebia, né, uma tal proteína do leite e era assim, o grupo que estava recebendo a proteína ia fazendo assim com o câncer, só desenvolvendo, o outro de boa, parado. Quando eles paravam de dar essa proteína do leite, o câncer ia voltando. Isso é extremamente raro na medicina, isso é um negócio que eles ainda estão, como assim câncer regride assim do nada, sabe? Simplesmente por parar de consumir a proteína que tem no leite. Achei isso muito relevante, tive que trazer. E aí é o Journal of the American Dietetic Association, um jornal importante lá dos Estados Unidos e tal,
que eles vão falar que dietas vegetarianas apropriadamente planejadas, incluindo dietas veganas, que é sem origem animal, são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem fornecer benefícios na saúde de prevenção e tratamento de determinadas doenças. Verdadeiro remédio, uma comida natural, e principalmente se for orgânica, é remédio. É remédio mesmo, tipo assim, você está gripado, come essa maçã, entende? A gente também tem dificuldade de assimilar isso, mas todos os remédios que a gente precisa estão na alimentação. A medicina está caminhando muito nesse sentido. Tem um livrinho que eu acho legal, o título dele é Lugar de Médico é na Cozinha. São adequadas para indivíduos em todas as fases da vida, incluindo gravidez, lactação, infância, adolescência e atletas. Existem atletas que são os caras mais fortes do mundo que são veganos, não consomem nada de origem animal. Para quebrar esse paradigma de que vegano é fraquinho, raquítico, e seu filho vai morrer na barriga e você não vai crescer, não vai desenvolver. A dieta vegana, vegetariana, está associada a menor incidência de mortes por doença do coração, baixo nível de colesterol, pressão arterial, menores taxas de hipertensão, mesma coisa, diabetes tipo 2, menor índice de massa corporal, menores taxas de câncer em geral. É absolutamente incrível o quanto uma mudança na alimentação pode mudar absurdamente o caminho da saúde e da vida de uma pessoa. Totalmente. Realmente assustador, né? Porque qual que é o tratamento? Comer diferente. Sem remédio, sem quimioterapia. E aí mais um outro forte conselho regional de nutricionistas, eu esqueci de olhar onde é esse conselho. Fala que todos os tipos de dietas vegetarianas, inclusive a vegana, que é a vegetariana estrita, são viáveis sob o ponto de vista nutricional. E aí fala um pouco sobre as dinâmicas energéticas, né, que é um pouco do que eu já trouxe sobre como temos construído essa nossa casa. Quais energias contextualizam-se na alimentação onívora, que inclui a carne? Considerando aquele quadro das violências veladas, o que nós estamos comendo? Que emoções? Medo é uma das mais fortes. A gente está comendo medo, literalmente, e a gente sabe, pelo holismo da coisa, como todas as coisas estão conectadas, que é exatamente isso. A sua alimentação influi na sua emoção diretamente. Se você sente triste, raiva, medo, relacionado. E uma frase de Pitágoras que ilustra muito bem isso. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher a alegria e o amor. Questão de ecologia, né? É interessante que esse assunto de vegetarianismo ele abarca inúmeras dimensões, né? A dimensão da saúde física, da saúde energética, a dimensão da espiritualidade, que está toda no meio disso, mas também a dimensão ecológica, a dimensão política, todas essas dimensões. Uma dieta vegana mundial acabaria com a fome no mundo, porque para produzir 1 quilo de carne você gasta tipo 4 quilos de grãos. Então, tipo assim, se não tivesse produção de carne, teria muito mais grãos para todo mundo. É simples a lógica e faria uma diferença incrível. Então, novamente, o Ministério da Saúde brasileiro, a diminuição da demanda por alimentos de origem animal reduz notavelmente as emissões de gases de efeito estufa. Desmatamento decorrente da criação de novas áreas de passagens e uso intenso de água. Eu sublinhei isso porque é interessante que a gente vai aprendendo a economizar água tomando um banho um pouco mais curto, fechando a torneira ali quando vai escovar os dentes. Mas se a gente for comparar com a quantidade de água que gasta para produzir a carne, isso é irrisório, não é nada, sabe? Eu posso tomar um banho de 24 horas seguidas e não gastar água igual eu gastaria se eu comesse carne, simplesmente, sabe? Existe um gasto incrível de recursos com relação a isso. Água, inclusive. Menor consumo de alimentos de origem animal diminui ainda a necessidade de sistemas intensivos de produção animal, que são particularmente nocivos ao meio ambiente.
Logo, política, né? Se existe toda essa gama de dimensões que mexe nisso, tornar-se vegetariano, vegano, é uma posição política extremamente forte, porque você contribui para todos esses campos. E olha que interessante, quem são essas empresas que produzem todos os alimentos de origem animal? Grandes empresas que visam lucro. E dinheiro por si só não é ruim, mas a gente sabe quantas pessoas fazem coisas, fazem bobagem por dinheiro. E quando se envolve tanto dinheiro quanto envolve essas indústrias, é muito fácil manipular absolutamente todos os nossos meios de informação para dizer, por exemplo, que nós ouvimos em qualquer canto, que uma dieta vegetariana vegana não faz sentido, que nós precisamos comer carne, que os animais foram feitos para nos servir e que, na verdade, essa é a coisa mais saudável que tem. Poxa, eu lembro quando eu era criança, que eu estava assistindo um comercial da Passatempo, aquela sem recheio, e estava falando lá que o leite era imprescindível para o crescimento, não sei o que as crianças que tomavam leite cresciam mais. E eu, na minha inocência, observando aquela propaganda, fui pegar um pacote de bolacha Passatempo e eu comi ela assim vorazmente, pensando, vou crescer, eu vou ficar forte, porque tem leite, sabe? Isso vai entrando nas nossas mentes, né? A gente nem consegue imaginar uma cultura sem carne. Quando a pessoa fala, eu sou vegano, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? O que você come? Você não come nada, você come alface. E é incrível a quantidade de coisas que existem, apenas porque a nossa cultura foi construída em cima de alimentos de origem animal. A gente não consegue imaginar fazer um bolo sem leite e ovo. Mas é perfeitamente possível, é só fora da nossa cultura. E um dos maiores poderes políticos que nós temos não é o voto, até porque a gente sabe o quanto o voto é manipulado e é fácil que o meu voto fique como se fosse um vagalume na luz do sol, se considerando a multidão que vota por diversas coisas, né? Por diversos programas que chamam eles para isso. O maior poder político que nós temos é a compra. Então, o que temos gasto no nosso dinheiro? Quais empresas temos financiado? Elas refletem os nossos ideais políticos? E aí eu quis colocar uma parte também de vegetarianismo e espiritismo, veganismo e espiritismo, apenas porque nós estamos nesse contexto e é muito interessante a gente ver o que o espiritismo fala sobre isso. Que a maior parte das pessoas para naquela questão do livro dos espíritos, que os espíritos respondem, a carne precisa da carne, logo, tudo bem comer carne. E a gente entende que o espiritismo evolui, o espiritismo abarcando a ciência, e a ciência é o que eu mostrei aqui, da nutrição, né? Que está dizendo que já não tem nada a ver com isso. Mas mostrando agora outros focos. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros, em benefício do próximo, que inclui os animais. Esquecíamos de que a nossa inteligência tão fértil na descoberta da comodidade e conforto teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias de morte. André Luiz. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, da qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Se o estado de materialidade da criatura exige determinados nutrientes, esses podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Emmanuel. A Gênese, né? À medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve. A necessidade de destruição diminui. Termina mesmo por se extinguir e por tornar-se odiosa. Então o homem passa a ter horror ao sangue. E mais uma vez, Emmanuel, os animais são os irmãos inferiores dos homens. Eles também, como nós, vêm de longe para as lutas incessantes e redentoras. E são, como nós, candidatos a uma posição brilhante na espiritualidade. Evidencia-se que muito grave é a responsabilidade dos espíritas no tocante à alimentação carnívora. De modo algum, ser-lhes-á tolerada pela lei da vida
da qual não podem alegar desconhecimento, qualquer desculpa posterior que lhe suavize a culpa de atrocidade do seu irmão menor. Para os animais, nós somos anjos. Considerando evolutivamente, nós estamos à mesma distância dos animais, nós estamos à mesma distância de Deus que os animais estão de nós. Para os animais, nós somos deuses, somos anjos. Nós temos nos portado dessa forma. E aí, uma coisa assim para suavizar um pouquinho, porque é difícil falar sobre tudo isso, eu li um TED que eu achei sensacional sobre isso. É difícil quando a gente pensa em termos de vegetariano e vegano, porque quando você afirma eu sou vegetariano ou eu sou vegano, é quase como se fosse um voto. E as pessoas vão te cobrar por isso. Se falar que você é vegetariano e você cheirar um pedaço de carne, as pessoas já hipócrita você, eu vi que você quer isso, não sei o quê. Então, às vezes é difícil assumir essa postura firme de eu não como mais absolutamente. Isso é radical? Eu acho muito mais radical o que acontece nos matadores. Tem coisas que não é questão de radicalidade. Não matar uma pessoa em condições normais. Se você fala eu não mato pessoas, as pessoas não podem te dizer que você é radical. Então, radicalidade não é só uma questão de caminho do meio. Às vezes é uma questão de não há outra opção. É uma questão de humanidade mesmo. Eu bebo água todos os dias. Nossa, como você é radical. Enfim, um convite. Ao invés de falar eu sou vegetariano, eu sou vegano, que são posturas difíceis, a gente pode ser reduzitariano. O que é um reduzitariano? É uma pessoa que tem consciência do impacto dessas indústrias de carne e produtos de origem animal e que faz o seu possível para reduzir isso. Simples assim. Então, se um dia eu fui lá e comi carne, de boa. Se eu estou num processo, eu senti que eu precisei, que eu não dei conta, que quer que seja, eu só sou um reduzitariano. As pessoas não podem me julgar por isso. Então, o convite que eu faço, porque às vezes falar todas essas coisas soa como, meu Deus, eu realmente preciso ser vegano. Não, é complicado. Vocês têm essas informações, a gente tem as leis da vida aí tão bem descritas no Espiritismo, mas às vezes o que a gente dá conta, e é o convite que eu faço a vocês e quem assiste nesse vídeo, sermos reduzitarianos. E uma frase que eu acho que fecha bem: comece a renovação de seus costumes pelo prato de carne viva. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Esta alimentação não nos situa muito longe dos nossos antepassados que se devoravam uns aos outros. Irmão X, psicografado por Chico Xavier. Eu não lembro qual que é a obra, mas achei que foi uma mensagem